Ai, 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 ai. A Ju só perde, gente. Olha, quando Gente, tem. olha, eu vou te falar, eu quero auditoria. Eu vou pedir para fazer a mesma investigação que estou fazendo com as urnas eletrônicas nessa roletinha eletrônica aqui, Tinha que eu acho que não 50% de sei chance. não. Tinha 50%. Eu vou querer o voto auditável aqui, essa roleta auditável nesse programa. Conheça esse discurso, hein? Melhor o VAR. Quero saber o seguinte. Boa. Quero saber o seguinte. Nós vamos trabalhar hoje com um especialista nas perguntas que nós selecionamos perguntas do público que tivesse a ver com o especialista que nós trouxemos. Juliano Baeiro, seja bem-vindo ao nosso Quatro em Pauta. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado aí pelo convite. Muito bom. Juliano, que é engenheiro especialista em redução de desperdícios, trabalha com grandes empresas, ele é diretor de uma empresa que presta serviço para outras empresas. Vamos ver que show de bola é o nosso convidado de hoje. O único ponto negativo do nosso convidado é que ele não é santista, né, Ireneu? Ninguém é perfeito, né? É isso aí. Que time você torce, Juliana? Será que eu quero saber a resposta? Eu sou corintiano. Ah, entendi. É porque talvez é isso, assim, para colocar no quadradinho do Kleber, eu acho que a seleção tem que ter um corintiano, né? Sim, com certeza. Nós somos tudo branco e preto, nós estamos tudo juntos. Tá tudo certo. Vamos lá, vamos para o próximo quadro. Enquanto nesse meio tempo, aí no intervalinho, a Ju vai tentar destravar o botão dela do Dica da Semana, que emperrou. Mas a gente consegue fazer isso aí. Vamos lá, roda a vinheta. Deu certo, Ju? Deu certo. Será que foi por isso que a roleta não me escolheu? Porque eu estou aqui falhando com o programa? Ansiosa para dar a dica da semana logo, né? Pois é, que essa semana está tão boa, cheia de dicas. A gente está aqui com um especialista que veio dar dicas para a gente. Não é isso. Muito bom, vamos para o nosso quadro Concorda e Discorda, Quatro em Pauta de hoje, que está sensacional. A gente vai falar muito a respeito desse tema, tá? Mas a primeira pergunta vem aqui, olha, para o Concordo e Discordo, que é a pergunta da edição, né, do editorial. As empresas têm responsabilidade na redução dos desperdícios e impacto ao meio ambiente? Ou seja, vocês acreditam que as empresas têm responsabilidade sobre aquilo que elas fazem para poder produzir? Qual é a sua opinião? Você aí no chat, o que você pensa a respeito disso? E enquanto você vai escrevendo aí no chat, eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas para dizerem se sim, se eles acham que as empresas têm responsabilidade e por quê, vão fundamentar, ou o contrário também, e a gente vai nesse meio tempo concordando ou discordando. E eu vou começar aqui com o meu amigo santista Irineu Toledo, que os santistas sempre têm tapete vermelho aqui no Quatro Pauta, viu, Juliano? Pois é. Bom, respondendo assim direto, tem essa palavrinha que todo mundo entende bem o que significa hoje, que é impacto. De qualquer maneira a gente causa impacto, querendo ou não, no sentido da produtividade, produção, quem, enfim, trabalha com qualquer modelo de negócio sempre está criando impacto. Então, é claro que quem desenvolve um produto, um negócio, um serviço, uma indústria, impacta, portanto, sim, 100% responsável, não sozinho, mas ele tem que capitanear essa responsabilidade, porque tudo gera impacto. Juliano, precisa colocar na tela, a Ju concordou ou não concordou? Ela piscou aí para o talvez. Eu vou deixar o Juliano comentar a resposta do Irineu. Vamos lá, Juliano, vamos zerar a tela para que todo mundo possa falar zerado. Juliano, pode ficar à vontade. Você concorda, não concorda com o Irineu? Diz aí. Sim. Na verdade, é uma questão de sobrevivência hoje, né? Empresas trabalhar buscando reduzir desperdício, né? E essa questão de toda essa questão ambiental
não tem como não trabalhar com isso, e todas as empresas hoje estão pensando nisso, né? E a empresa que não está pensando realmente está fardada ao fracasso aí, está fardada a fechar as portas no futuro breve, né? Até porque tem um custo financeiro altíssimo também, né? Não só na questão do custo relacionado à matéria-prima, outras coisas dentro da indústria, mas também na questão do requisito legal, né? Tem vários requisitos legais hoje que estão de encontro aí para aplicar multas e outras coisas na indústria, né? Então, concordo plenamente aí com o Irineu e com essa afirmação aí. Juliano, mas eu vou ainda permanecer com a palavra com você aí. Eu vou botar uma pimentinha nessa pergunta, que está muito quatro em pauta do amor, está todo mundo concordando com todo mundo. Eu vou manter ainda no especialista aqui. Eu quero saber o seguinte, Juliano. Você acha que leis são eficazes para fazer com que essa necessidade aconteça? Bom, que existe uma necessidade de responsabilidade social, pelo jeito todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda. Quero saber o seguinte, você é a favor das leis para regulamentarem isso, ou deveria ser uma questão de consciência do empresário, da empresa, da diretoria? Eu acho que leis ajudam, né? Algumas leis com certeza vão ajudar, mas é que nem eu falei, né? A questão de sobrevivência, né? Hoje está muito mais voltado, né? Antes existia uma preocupação muito grande dos empresários em relação à lei, e hoje não é mais tão grande essa preocupação só com as leis, mas em sim com a questão do custo que tem de se produzir gerando desperdícios, né? Então, acho que esse é o grande ponto. É importante as leis, eles estão preocupados com isso, mesmo a gente sabendo, né, que a fiscalização ainda é muito baixa, né, no nosso país, mas eles estão preocupados realmente com o custo operacional, que esse sim está sendo impactado fortemente aí, e a gente está vendo, né, outros países com uma competitividade muito maior por realmente se preocupar com essa questão de desperdício, né? Legal. Você viu que eu discordei do Juliano, o Irineu concordou, a Ju concordou. Vocês devem estar perguntando no que eu discordei. Não sei onde é que você discorda de qualquer coisa que ele disse. Onde é que você achou uma discordância no que ele falou, Aguinaldo? Não sei onde é que você está com a cabeça. Não sei, o Aguinaldo está muito chatinho. Poxa vida. Eu tenho a acrescentar o que ele disse. Você pode acrescentar muito ao que ele disse, porque esse é o tema do mundo hoje. A tal de ESG não tem como abarcar. Tem que ter lei, sim, porque terra sem lei a gente já sabe o que acontece. Agora, tem que ter consciência, é claro, o cidadão do mundo hoje que está pensando no futuro, que está vendo todo o desperdício que a gente tem, tanto assunto aí bom como a economia circular, tantos processos. Agora, a gente vai discordar do que o Juliano disse? A gente só tem mais que turbinar isso, vitaminar essa conversa. Tomei um pito, né? Foi bem aquele... Tipo, mas é que o cidadão aqui de baixo, o cidadão aqui de baixo não prestou atenção no negócio, né? Eu não estou discordando do Juliano em relação à necessidade das empresas terem isso. Vamos zerar as telas que eu vou responder. É que assim, eu perguntei para o Juliano se ele acha que é fundamental que as coisas vão acontecer por força de lei, ou seja, é fundamental que haja leis para isso, ou é a consciência do empresário? E ele está dizendo para mim que existe muita consciência do empresário em relação a, por exemplo, custo de produção. Quando se fala em redução de desperdício, está falando daquilo que o empresário reduz para que ele próprio, reduz o custo dele próprio. Por exemplo, reduz a energia elétrica, fica mais barato para ele. Tá? Mas, ainda assim, eu acho que é necessário você ter lei, porque tem muita redução de desperdício que não bate no bolso do empresário. Naquilo que se refere ao meio ambiente, por exemplo, não bate no bolso do empresário. Pelo contrário, a prevenção é que bate. Muitas vezes é mais caro você produzir respeitando o meio ambiente do que se você simplesmente largar. Estou falando mais caro produzir imediatamente. Daqui a 30 anos, você vai sentir o custo disso no teu bolso, porque aquele lugar onde você tem tua planta está tudo ferrado, né? Detonado, e aí você vai ter que sair dali. Mas, se a pessoa não tem uma visão a longo prazo, ela não olha para isso.
Ela olha exclusivamente para o fechamento do ano dela, né? Para o fechamento do custo de produção ali, imediato. Então, foi o único ponto que eu discordei do Juliano, mas eu estava procurando alguma coisa para discordar, porque estava muito 4 em pauta do amor. Né? E aí eu discordei e eu esperava que vocês discordassem de mim também. Né? Mas vocês não discordaram. Nem a Ju não discordou. Tem que trazer o Kleber para a Ju discordar só. Eu prefiro discordar do Kleber. Desculpa. Então vamos zerar as telas para a Ju poder falar? Diz aí, Ju. Eu acho que tudo que vocês falaram, no fundo, assim, eu tive dúvidas com relação a algumas coisas quando você falou assim, tem que ter lei também. Sim, acho que sim, mas não é só isso que vai fazer, não é só a lei que vai fazer esse impacto diminuir, até porque aqui no Brasil a gente sabe que tem muita coisa, assim, como o próprio Juliano falou, a fiscalização ainda não é incrível, não tem tanta fiscalização assim, embora esteja aumentando, mas eu não acho que é só a lei, eu acho que tem que ter um componente que é um componente financeiro e é um componente de mercado também. Então, eu acho que, assim, quando eu pesquei, talvez, quando o Irineu falou, quando ele falou assim, eu acho que as empresas são 100% responsáveis, porque eu acho que tem um pedacinho tem uma fatia dessa responsabilidade que está no mercado, no consumidor, no cliente, lá na ponta. Se o consumidor não buscar isso e não achar interessante, não fomentar isso, inclusive, no mercado, no empresário, que ele produza com mais qualidade, com menos desperdício, que ele pense no meio ambiente, embora no curto prazo isso traga um custo adicional para ele, eu acho que esse movimento ainda vai acontecer, mas ele pode demorar muito mais tempo para acontecer, porque até você ter a implantação de uma lei, aumentar a fiscalização, começar a aumentar multas, as pessoas começarem a pensar nisso, e aí pensarem nisso, de repente, assim, só para se adequar à legislação, eu acho que isso demora mais, eu acho que tem que ter um componente aí que é a consciência do empresário, que é essa questão que o Juliano falou, que é uma questão de sobrevivência, então você vai fazer isso porque é mais barato para você, porque você reduz o desperdício, porque você paga menos, ou porque o seu cliente quer. Muito bem. Pois é, acho que o empresário é legal chamar a atenção porque a gente fala 100%, como eu disse, Ju, porque como ele é o motor aí do negócio, dessa produtividade, então digamos que ele tem um poder maior de acompanhar as várias etapas, os tais stakeholders, sabe, todo mundo que é impactado por aquilo, então ele tem um poder de fazer isso. É nesse sentido que eu digo que ele tem que ter uma consciência muito forte do seu papel e aí ele faz as coisas mudarem. Muito bom. A gente fez a primeira rodada aqui da nossa pergunta. Vou pedir para todo mundo zerar a tela. Todo mundo zerando a tela. E a gente vai fazer a segunda rodada, mas eu ainda estou incomodado com esse negócio de 4 em pauta do amor aqui, todo mundo concordando com todo mundo. Eu quero achar uma pimentinha nessa história toda. Não. Não, oi, Irineu. Vamos fazer amorzinho hoje, assim, gostosinho, todo mundo em paz, conciliando, já tem tanta treta por aí. Vamos concordar, gente, vamos unir. Conciliação é a palavra-chave, pô. Eu acho que tem um ponto. Eu tenho uma pergunta, assim, agora não pensando só no empresário, mas também pensando no consumidor, assim. Você pagaria mais caro? Você acha interessante pagar mais caro se o produto ou o serviço for compliant, estiver de acordo com a legislação e for pensado para reduzir impactos ao meio ambiente? Porque tudo bem, a gente está falando aqui no cenário ideal e perfeito, que é o cenário de você contratar a empresa do Juliano para reduzir seu desperdício e ainda reduzir custo. Mas suponha que você é um empresário que isso vai aumentar o seu custo. De primeiro momento, tá. Quanto que você ainda assim faz isso? Acho que isso ainda assim é relevante? Ou para o consumidor ainda assim isso é relevante? Então vamos lá. Como consumidora, Ju, você pagaria mais caro para ter um produto que tem um selo verde? Eu pagaria. E o povo?
Então, eu acho que essa questão, a questão que eu vejo até um pouco, vou remetendo à pergunta anterior, assim, eu acho que também é responsabilidade de empresas e governos fazer com que essa consciência chegue no consumidor. Chegue no consumidor, de que, às vezes, sim, se você pensar, assim, a gente está falando aqui em indústria, né? Mas a gente se você falar em produção de alimentos orgânicos, não sei o quê, tal, verde, produzido, nananã, é mais caro. E tem muita gente que não paga isso porque não entende o valor adicional que isso traz para a sua saúde, para o meio ambiente, para o planeta, para quem está trabalhando lá e etc. Então, eu ainda acho que, além da responsabilidade de fazer com menos impacto, fazer com menos desperdício, as empresas ainda têm essa responsabilidade de fazer essa consciência chegar mais longe no consumidor, porque hoje eu pagaria, mas porque eu sou uma pessoa super engajada com ESG, sou uma pessoa super engajada com o que é legal e bacana para o planeta, para minhas filhas e tudo mais, mas eu conheço bastante gente que não pagaria mais, não. E aí, Juliano, só um pouquinho. Juliano e Irineu, vocês concordaram ou discordaram da fala da Ju? Coloca na tela, senão a gente não consegue visualizar a opinião de vocês. Talvez não é. Em cima do muro não temos. Sai do muro. Concordo ou não concordo? Você vê que a Ju tá virando jundiaiense. Ela já falou concordo ou não concordo. É para ver se ele entende, né? Você é de onde mesmo, Juliano? Jundiaí. Então tá bom, eu tô aqui falando isso. Tá bom, vamos zerar a tela aí. Quem que você quer que se manifeste em relação à sua... O nosso jundiaiense, porque ele ficou tão na dúvida que eu falei, vai que no fundo ele concorda comigo, só pôs um discordo para ser corintiano. Isso aí. Bom, é o seguinte, o que eu vejo, né, que realmente vai ser muito difícil, né, o consumidor pagar um produto mais caro se não vai resolver uma dor dele, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente conseguir isso. Só que tem um ponto bastante polêmico no Brasil, né? Porque o governo hoje ele tem um incentivo muito grande para empresas que queiram aí usar da economia verde, que querem usar realmente fazer uma produção, reduzir desperdício, usando energias limpas, né? Então, você tem um incentivo muito grande. O que acontece é que, muitas vezes, as empresas acabam não usando esse incentivo por conta de estar em evidência ou estar expostas por questão de como está apurando seus impostos, né? E aí realmente acaba não usando, tá? Isso é muito polêmico, mas existem vários incentivos do governo para se inovar e fazer algo que vai reduzir desperdício aí. Então, no final das contas, se trata de empresas sérias, ela sempre vai ser mais barato ela produzir pensando no meio ambiente e pensando em reduzir desperdício. Tá? Então, isso realmente tem aí a lei do bem, né? Tem o programa verde aí do Desenvolve São Paulo, né, que é um banco Desenvolve São Paulo. Então, tem vários incentivos, né? Tudo que você fizer na indústria, pensando em redução de desperdício, pensando no meio ambiente, você vai ter incentivo. Tudo, né? Então, é mais a questão da gente realmente inovar, pensando, né, nessa questão de sempre da reciclagem, da reutilização, o uso de energia limpa. Sempre que você tiver algum projeto que entra, que pensa, né, nesses pontos, você vai ter incentivo, tá? Então, esse é um ponto da gente, o consumidor final não precisa pagar mais caro, tá? A gente só precisa que as indústrias elas foquem mais, elas pensem mais em aonde estão essas oportunidades, né? Porque muitas vezes, quando se descobre essa oportunidade, eles já conseguem, rapidamente
pensam e fazem a implantação de um projeto para se adequar nisso, né? Só que muitas vezes o ponto né? Será que é o momento? As empresas sempre acham que não é o momento pensar nisso, né? Então, vou pensar em aumentar a produtividade, vão pensar em trazer produtos novos que vai encantar o cliente e muitas vezes esquecem ainda de pensar assim, ou trazer máquinas, né? Muitas vezes a gente vê empresas que têm 10 máquinas produzindo 50% da capacidade e aí para produzir mais está pensando em trazer mais máquinas, né? E aí vai gerar mais consumo de energia elétrica, vai gerar mais desperdício e muitas vezes não está pensando em otimizar o processo deles e investir em tecnologia ou em deixar equipamentos em condição básica para realmente ajudar nessa questão da redução de desperdício, né? Então, eu acho que tem um ponto aí a ser trabalhado no Brasil aí e realmente eu acredito que tem muitas coisas que dá para a gente aproveitar de incentivo do governo antes do consumidor final precisar pagar mais por um produto que traz esse apelo, né? Muito bom. Poxa. Vamos zerar as telas aí. Então, vai lá, Irineu, vai lá. Poxa, que legal, a gente teve duas visões bem interessantes, que a Ju falando, né, de como ela se comporta, digamos, o mercado, a pessoa, e a indústria, como é que a indústria pensa. Então, os dois trabalham com estímulos, porque o governo é o indutor dessas mudanças que estão sendo exigidas, o governo é que assina protocolos industriais, seja na área industrial, no Rota 30, seja em relação à eficiência climática também, os protocolos que a gente vem assinando. A indústria ela tem a obrigação, claro, como o Juliano falou, de procurar essa qualidade, essa manutenção de preço e evitando desperdício, evitando impactos de toda sorte. Ela tem estímulos que o governo oferece e às vezes a empresa não percebe, nem busca, ou talvez ela não tenha, como ele falou, às vezes ela não está com a sua papelada em dia para pleitear ali algum incentivo. E a Ju falou a coisa mais fantástica e maravilhosa, que a gente vive de percepções. Quando a gente percebe, a gente tem valor. Então, quando eu tenho um produto, você vai numa gôndola de supermercado, tem vários produtos similares, cada um propondo um atributo diferenciado, e você paga, às vezes, o dobro, porque você tem a percepção de valor daquilo. A questão hoje do verde, ela é de uma percepção de valor muito forte. Você viu que emocionante que ela falou? Porque eu estou pensando nas minhas filhas. E a gente sabe que a gente virou o relógio, né, de desgaste dos recursos do planeta. Então, isso é pensar o futuro. Então, a gente percebe valor, sabe que aquilo é importante e está disposto a pagar mais caro, sim. E a indústria, pela sua eficiência, ela vai procurar atingir esse resultado, oferecer esse produto, porque aí o cliente vai ficar ainda mais amiguinho dessa marca. Então, eu acho que tem essas duas coisas. A gente paga, sim, e a gente sabe que a indústria ela tem interesse, sim, em buscar essa melhoria. É isso. Bom, vamos zerar as telas. Vamos zerar as telas. Eu vou falar antes da Ju, vou devolver a palavra para a Ju no final, para você encerrar, Ju. Eu entendo assim que o consumidor paga mais caro, depende de qual consumidor. Não é só uma questão da consciência, é questão também do poder do bolso dele, sabe? Porque tem consumidor que até em função do que ele tem de recurso e de quantos dias tem um mês, que são 30, 31 dias, não dá. Não é que ele não paga porque ele não tem consciência. Ele gostaria de poder comprar o ovo da galinha feliz, mas ele não pode comprar o ovo da galinha feliz porque o ovo da galinha feliz é mais caro. Então ele compra o ovo da galinha presa. Ele gostaria de comprar aquele produto orgânico, mas ele não dá conta. Então ele compra um produto que não é orgânico. Ele compra um negócio que ele faz vista grossa para essas coisas. Né? Muitas vezes ele nem sabe que existe, mas ainda que ele saiba que existe, em alguns casos ele faz vista grossa, porque sim, isso que o Juliano falou é um fato, as empresas têm incentivos de todos os tipos para poder produzir de forma limpa. O problema é que muitas vezes o empresário ele usa esse recurso para produzir de forma limpa, ou seja, ele poderia fazer um produto mais barato para a população, porque ele produz de uma maneira com todos esses incentivos, recursos, financiamentos, mas ao mesmo tempo ele não quer deixar o produto muito acessível, porque isso desvaloriza, tira valor do produto dele, né? Infelizmente. Então é onde ele pega e aproveita
a capacidade de produzir mais baixo, mas ele coloca o valor um pouquinho mais alto, porque ele valoriza o produto dele com isso, né? Ele tem aquele apego no mercado de chegar lá na gôndola do supermercado e falar, olha, tá vendo? Esse ovo aqui custa 10, mas o meu ovo vai custar 12 em função dele deixar a galinha solta, em função dele não poluir o meio ambiente, em função disso ou daquilo. Ele traz uma série de informações lá, ele faz o consumidor saber que ele produz de uma maneira mais limpa e faz um monte de propaganda disso e, consequentemente, ele cobra por. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade, a coisa vai ficar um pouquinho complicada também, porque são dois fatores. Um deles é o consumidor não ter condição de pagar, que é uma faixa da sociedade que não tem. Outro é aquele consumidor que tem condição de pagar e abre-se mais margem de lucro em função de uma coisa que está sendo incentivada a acontecer. Quer dizer, a lei da oferta e da procura, da concorrência, deveria valer nessa hora, né? Empresários que façam o produto chegar ao consumidor, chegar à gôndola, com um preço que seja possível para aquele consumidor pagar e, consequentemente, ele obrigar o concorrente dele a fazer bem também. Vamos lá, Ju, finaliza aí com talvez. Você está no talvez, filha? Ah, tá bom. Então, eu estava aqui pensando, na verdade, porque eu concordo em parte. Vamos zerar as telas, então, para ela poder finalizar? O que eu acho, na verdade? Eu acho que, assim, essa questão, que é justamente o ponto que eu coloquei do comentário anterior. Eu acho que hoje, essa coisa toda de sustentabilidade... Irineu, você está sempre concordando comigo aqui. Muito puxa-saco, velho. Muito fofo, nem comecei a falar e ele já está concordando. Love you. Eu acho que essa questão hoje da sustentabilidade ainda é um negócio muito elitizado, sabe? Então, hoje, a gente nem está falando do pessoal da base da pirâmide comprar o ovo da galinha feliz, porque nem existe isso. O cara só está pensando em conseguir comprar cartela de ovo, não é? Acho que isso não é um fator. Mas quando você fala de você fazer isso acontecer na indústria, você fazer isso acontecer no agro, você fazer isso acontecer em serviços, é você baixar a pirâmide, não deixar esse negócio ser tão elitizado. Porque hoje, realmente, assim, eu concordo com você que pode ser que tem empresários que pagam mais barato para produzir o ovo da galinha feliz e cobram mais caro porque o produto tem essa percepção de valor diferente? Nem sei se é o caso, tá? Porque no agro, especificamente, eu não sei se essa questão de que ele pode produzir mais barato é uma coisa com uma qualidade maior, se replica para o caso da indústria. Mas, assim, hoje, se você vai, por exemplo, comprar um apartamento que usa água de reuso, que tem fonte de energia limpa para o apartamento e tudo mais, isso hoje é uma coisa elitizada. Você coloca isso como um fator de qualidade adicional, uma percepção de valor adicional. Enquanto isso não baixar para a pirâmide e a gente popularizar que ESG não é uma sigla só para os ricos, que a gente está falando sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social e governança, e isso é para todo mundo, a gente ainda vai ter um longo caminho aí para que isso realmente aconteça. Muito bom. Vamos zerar as telinhas. A gente encerra aqui o nosso quadro do Concorda e Discorda. Eu vi lá que ficou talvez na tela do Juliano. Ele concordou com quase tudo que você falou, Ju, mas no finalzinho teve um tal. Depois no chat aqui ele vai escrever para vocês o que ele discordou de mim. Ele escreve, que a gente posso colocar um vai lá, ponto aí, não? Um minutinho para você finalizar, então. Vamos lá. Não, mesmo na elite, tá? Se a gente não comprovar payback, se a gente não comprovar retorno sobre o investimento, não rola. Mesmo na elite. Então, assim, não adianta eu chegar num condomínio, na indústria, e falar que eu vou fazer um controle, eu vou usar água de reuso, mas eu não tenho um retorno sobre esse investimento, sabe? Então, muitas vezes, principalmente na indústria, existe uma dificuldade muito grande para a gente implementar projetos, né? Se não tiver payback. Né? Então, hoje a gente sofre muito com isso, porque hoje a gente
a todo momento a gente está oferecendo, né, oportunidades para reduzir desperdício e sempre, no final das contas, a gente tem que ter um número lá, tem que ter cifras, tem que ter tempo de retorno, senão é difícil. Então, existe ainda, então, só um ponto que eu queria colocar, né, que existe ainda mesmo na elite, né, pensando em valores e não só do apelo aí sobre o meio ambiente e todos os outros pontos. Sim, concordo. Se você trabalha na indústria, se você é um gestor industrial, se você é uma pessoa que trabalha com produção e quer reduzir desperdício, você procura esse cara aqui, ó. Procura esse cara aqui, ó, tá? Procura lá aqui tem o Instagram dele, pode procurar pelo Instagram dele, você chega na empresa dele, tá? E aí a gente trabalha, né? Pode ter certeza que está levando um bom profissional para dentro da sua empresa. Mas vamos lá, sem perder tempo, ou como dizia meu sobrinho antes de eu corrigi-lo, né? Sem perca de tempo, vamos para o nosso próximo bloco. Sim ou não, aqui no nosso 4 em Pauta de hoje, você que está no chat aí, você que está no chat aí, comece também a chamar outras pessoas para participarem do chat do 4 em Pauta. Hoje nós estamos falando a respeito de desperdício, tecnologia, enfim, a gente está falando sobre uma ESG, a gente está falando sobre meio ambiente, e obviamente que nem eu, nem Irineu, nem Ju somos especialistas nisso, mas o Juliano Baeiro é especialista e veio para trazer essa sapiência que é o 4 em Pauta de hoje. E aí nós escolhemos algumas perguntas que tenham a ver com este tema. E a primeira pergunta, eu vou fazer essa primeira pergunta aqui para o Irineu. Ok, Irineu? Irineu. Irineu. Essa pergunta veio do Rodolfo Costa. Rodolfo Costa, que está sempre aqui no nosso 4 em Pauta, ele manda a seguinte pergunta, né? A contratação de PCD, pessoas com deficiência, deveria ser mais incentivada pela legislação? Então, Juliano e Juliana, colocam na tela, sim ou não, deveria ou não ser mais incentivada pela lei? Bom, todo mundo sim. Vamos lá, Irineu. Bom, ela já é incentivada, já tem lei, já tem uma obrigatoriedade aí, né, de uma cota, digamos assim. Talvez ela precise ser mais entendida, talvez a gente precise ainda de mais atenção. A gente sabe que existe essa necessidade e o quão importante é ter essa inclusão. E a gente sabe também como as pessoas não estão preparadas, às vezes, para alguém com outro tipo de desempenho, ou com algum tipo de dificuldade, ou alguém com outro tipo de visão sobre os processos dentro de uma empresa. Então, a gente precisa, na verdade, não é mais do que leis, mas um pouquinho mais de entendimento ainda desse papel que eu tenho observado conflitos numa empresa ou outra, não porque as pessoas sejam maldosas, não porque elas não queiram, e também porque ninguém acha que é um abuso isso. Na verdade, é importante a gente ter partes da sociedade dentro de todos os tipos de organizações, sejam elas comerciais ou não. Então, dentro da escola, dentro da empresa, é importante a gente ter. Precisou a lei, mais uma vez a gente volta, precisa a lei, senão não existe essa boa vontade. Então, o Estado tem que chegar lá, criar uma norma, criar uma exigência, porque senão a coisa não anda. Agora, empresas que adotaram e tiveram, né, esse cuidado, cresceram muito, porque aquilo criou um ambiente diferente dentro da empresa para as diferenças, para um outro tipo de consciência. Então, eu vou dizer, não que tem que ter mais leis, mas que a gente precisa tratar com bastante carinho e atenção e não banalizar o papel das pessoas diferentes que estão dentro da organização. Alguém precisa acrescentar alguma coisa depois do mestre falar? Não. Perfeito, faz parte da diversidade, né? Muito bom. Muito bom, parabéns, Irineu. Todos concordamos com você. Vamos para mais uma pergunta. Agora sim, eu vou fazer essa pergunta aqui. Vamos tirar o sim da tela, todo mundo zerando a tela. E eu vou mandar essa pergunta aqui para o nosso querido Juliano Baeiro. E a pergunta é, Ju, seguinte. Vamos aqui, ó. Indústria 4. Paulo Tomazetti de Franca.
Já é a segunda vez que o Paulo participa aqui das perguntas, e eu sei que é a segunda vez porque ele mandou a mensagem aqui, já apareceu outra mensagem dele anteriormente aqui. Paulo Tomazetti de Franca. Indústria 4.0, o mercado brasileiro já está nessa onda? Juliano Baeiro, antes dele responder, antes dele pôr na tela, nós três colocamos na tela. Ju? Pode responder. Bom, vou responder essa pergunta baseado em dados. Tá? Então, o que acontece hoje, a gente tem a indústria, né, tá sempre se planejando para fazer algo voltado à indústria 4.0, mas ainda tem feito muito pouco. Né? Então, se a gente comparar com o resto do mundo, principalmente as outras potências globais, as indústrias já estão muito mais bem na frente das indústrias brasileiras. Tá? Então, eu acho ainda que falta bastante para a gente afirmar que nós já estamos nessa onda. Tá? Nós já estamos falando que isso já começou lá em alguns anos atrás, né? Em 2018, teve uma ascensão, começou-se a pensar mais, né, no Brasil, mas ainda pouco se faz em relação à indústria 4.0 nas indústrias brasileiras. Tá? Isso é comprovado e é fato que ainda a gente está muito atrás, né, no resto do mundo quando a gente fala em indústria 4.0. Por isso que eu acredito que ainda a indústria pensa em indústria 4.0, mas tem agido muito pouco, tem implementado muito pouco ações voltadas à indústria 4.0. Muito bom. Algum complemento? Ju Irineu? Eu só queria falar que eu coloquei sim, porque eu considero que assim, a onda, ela, como algumas outras coisas que são movimentos que a gente observa na sociedade, elas começam pequenininhas e de repente a gente vê um crescimento disso. Então, eu já vejo um início da preocupação com isso, dessa preocupação com a sustentabilidade da indústria 4.0, com todas as melhorias de processo que a indústria 4.0 traz, ainda não está assim, totalmente implantado no Brasil, mas a onda, para mim, já começou, por isso que eu coloquei sim, mas concordo com o que o Juliano falou, tá? Eu também, não dá para brigar contra dados, ele está dando aí uma medida de como é que a gente está nesse movimento, mas não tem empresa hoje, não tem mesmo pequeno ou grande que não pensa essa transformação digital, nesse sentido que eu digo que sim, está todo mundo com a cabeça lá. O corpo inteiro não está ainda, né? É lento o investimento, o mercado, tem uma série de questões e a gente sabe o quanto a gente está deficiente, inclusive no Brasil, em relação à mão de obra. Tenho falado com pessoas da área de emprego, de colocação de emprego, existem vagas e não existem pessoas. Então, você vê, por que a indústria não anda? Porque também precisa de gente, precisa de inteligência. Então, mas enfim, não discordo do não do Juliano. É interessante, mas sabe por que eu coloquei não aqui? Porque, na realidade, é a mentalidade do empresário brasileiro, não é nem do empresário brasileiro, mas do gestor da empresa multinacional no Brasil, que importa a máquina sucateada, que acaba colocando, assim, falta condição da indústria operar. Ela, muitas vezes, levanta a bandeira da indústria 4.0, mas, na prática, ela não está no 4.0. Na prática, ela ainda está no 2.0, sabe? Nem no 3 ainda. Ela está muito ainda naquela coisa, ela está um passo atrás daquilo que acontece em outros países de igual importância em termos de produtividade e produção. Né? Quer dizer, a gente ainda gasta muito para produzir a mesma coisa que o outro produz, de uma forma muito mais simples. Daí entra naquela questão da geração de emprego. Eu sempre fui a favor da tecnologia como geradora de emprego, né? Mas, enfim, aí são outros assuntos. E aí, eu vou pedir para todo mundo zerar a tela, que eu vou fazer o seguinte, Ju, nós não temos tempo para fazer a quarta pergunta do sim ou não, nós vamos ficar em 3 perguntas hoje, eu vou pedir para você zerar a sua tela, e eu vou me abster de responder, eu vou fazer a terceira pergunta para você, Ju. Uma pergunta que... Não, de jeito nenhum. Ah, pelo amor de Deus, faço questão que você responda. Ei. É a única chance aqui das pessoas discordarem, porque ninguém discorda da mamãe aqui, amado. Eu não vou responder hoje, e a semana que vem eu volto a responder. Volta a sua tela. Você mandou que quem sou eu para discordar de você, né?
Vamos lá. Equipes sem treinamento adequado geram desperdício para as empresas? Vem da Mallory Dantas, de Poços de Caldas, Mineira. Vamos lá, sim ou não? Equipes mal treinadas geram desperdício para as empresas? Bom, tá bem óbvio, né? Sim, elas geram. E quando se fala em equipes mal treinadas, nós estamos falando de equipes desengajadas. Muitas vezes a empresa tem o equipamento, esse equipamento é mal utilizado. E olha, não estou falando de grandes máquinas, não, estou falando do quê? De um teclado. Oferece o teclado num escritório de contabilidade para um colaborador que não está engajado, o que ele vai fazer? Ele vai meter o dedo nesse teclado como se ele tivesse, sei lá, fosse um pica-pau. E aí ele vai quebrar o teclado, você vai ter que comprar outro teclado. Então isso gera custo, gera prejuízo, é um colaborador que ele depedra a empresa. Sabe aquele negócio da gente, muitas vezes, no meio ambiente, assoria rio, corta árvore, sabe? Detona com o meio ambiente. A hora que o negócio não está bom mais, não dá para você morar ali porque você detonou com o meio ambiente, o que você faz? Você migra, é nômade. Tem colaborador que é nômade também, né? Não tem um compromisso real em fazer aquela empresa ser produtiva, ser uma empresa competitiva. Não, ele está nem aí, ele vai lá só para cumprir horário, para receber o salário dele, quebra tudo, sabe? Sabe aquele, é o mesmo cara que não devolve o troco da padaria. Na minha opinião, é a mesma coisa. O mesmo cara que não devolve o troco da padaria é o cara que vai lá e risca uma mesa de madeira com caneta, é o cara que pega e joga papel bom no lixo, é o cara que faz um monte de coisa, que quebra um material de trabalho porque não foi ele que pagou, porque não sai do bolso dele, e ele não entende que indiretamente sai do bolso dele. Ele não entende que aquela empresa menos produtiva e menos, sabe, competitiva gera menos emprego e o emprego dele ou dos colegas de trabalho se coloca em risco. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Se alguém quiser complementar, fiquem à vontade. E aí a gente vai para o time pode ser bom, né? O time pode ser bom, mas se não está preparado, se não está treinado, não tem estratégia, não tem jogo, né? Não tem jeito. Cada um faz o que quer, não funciona. Não é assim, equipe. Não tem jeito só dá prejuízo mesmo quando acontece isso, né? Sim. Você tem sempre um cara fazendo gol contra, né, Irineu? É. Fala, Ju. O que eu queria fazer de comentário é o comentário pelo lado do empresário, porque às vezes assim o colaborador realmente não tem essa consciência, ele acha que tudo bem, que eu vou quebrar o teclado e depois amanhã não vou estar mais nessa empresa, ou a pessoa que pega, leva as canetas embora, tem um monte de coisa dessas. Mas o que eu vejo pelo lado do empresário é que às vezes a gente vai lá oferecer um treinamento para a sua empresa, às vezes um treinamento que é um treinamento técnico, né? Então, falando sobre como operar a máquina, então, sobre como usar um equipamento eletrônico, etc. Ou, às vezes, um treinamento comportamental mesmo, para mudar essa mentalidade das pessoas, para trazer novas competências para a pessoa que está ali trabalhando e tudo mais. Às vezes, o empresário acha caro, acha que é um negócio que, não precisa, que tem o pessoal que ensina, quando entra um funcionário novo, o pessoal daqui mesmo já ensina como faz para trabalhar e tal. Pegar uma pessoa, um treinador, um palestrante, alguém que vai trazer esse conhecimento de fora, às vezes o empresário é meio refratário a isso, por achar que não é necessário, mas ele também não está colocando na ponta do lápis o quanto isso traz prejuízo e traz desperdício para a empresa, né? Porque é você ter que comprar um teclado novo, é você ter que trocar o funcionário várias vezes, é você realmente ter esse funcionário nômade que vai migrar e você tem que começar tudo de novo com uma outra pessoa, é você ter pessoas usando mal, não usando, não tendo a qualidade na produção. Então, tudo isso acho que faz diferença. Então, para você que é empresário ou que é gestor, acho que vale a pena pensar nisso na hora que você estiver pensando em fazer o seu orçamento para contratação de treinamentos aí para a equipe. Muito bom. Ju Ferreira, a gente está ouvindo a Helena. É a Helena ou quem que está chorando? Pode ser as duas. Se estiver muito ruim, galera, vocês Você tem toda... estão ouvindo isso por 5 minutos, e essa é a minha vida 24 horas. Tanto é que eu nem ouço mais, tá? Vocês estão ouvindo, eu nem estou ouvindo. Então faz o seguinte, a gente vai chamar um intervalinho e você vai lá dar um beijo nelas, e aí você Nossa,
Tá bom, fechado. Vamos fazer Vai lá, isso. intervalo. Vamos com dica da semana agora, a Ju já voltou, mas o Juliano queria falar a respeito ainda do tema anterior. Vamos lá, Juliano, pode complementar. Sim. Não, é só para reforçar a questão do treinamento, tá? Treinamento é a base de tudo. Realmente, a gente tem hoje muito desperdício, mas muito desperdício na indústria por falta de treinamento, né? Então, muitas vezes o empresário acha que ele vai implementar uma nova tecnologia, mas não vai treinar as pessoas e aí acaba gerando mais desperdício ainda, né? Então, às vezes revisa um processo e aí tem um novo processo, mas não tem uma diferença cultural na empresa, treinamentos que vai levar a cultura da empresa para o próximo passo, e aí acaba gerando confusão, frustração e um monte de outras coisas, né? E muitas vezes também coleta de dados, né? Ou um software novo, ou algo que você vai coletar dados, né, na indústria, mas também as pessoas não têm treinamento, e aí acaba também não trazendo benefício nenhum, e muitas vezes a falta de treinamento gera desperdício, e tudo isso é atrelado o processo não funciona, a nova tecnologia não funciona, os coletores de dados, né, para tomar decisão não funciona. Então, eu acho que a base de tudo é treinamento, capacitação, e às vezes até o melhor profissional, né, busca-se sempre o melhor profissional do mercado, mas aí não tem um treinamento, né, para realmente se adequar esse profissional à cultura da empresa, aos processos da empresa, e aí acaba atrelando aí a falta de resultado por conta do profissional, e muitas vezes é realmente só uma falta de treinamento. Então, o treinamento, a comunicação, a informação é extremamente importante nessa caminhada na redução de desperdício. Muito bom, muito bom. Um belo complemento, né? Falou tudo aquilo que eu gostaria que todo empresário ouvisse, né? Ou seja, contrate treinamento, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos para a dica da semana? Então, vamos começar pela Ju Ferreira. Dica da semana, Ju Ferreira. Olha, gente, hoje eu sempre dou minhas dicas de livro, e hoje eu acho que tem um livro que é sobre esse assunto que a gente está falando aqui, de você tratar da sustentabilidade, tratar dos desperdícios e ainda assim ter prosperidade, né? Ainda assim você ter lucro, ainda assim você conseguir fazer mais com menos, mas gerando esse impacto positivo. Tem esse livro que eu acho essencial nesse assunto, que se chama Impacto Positivo, Net Positive, é do Paul Polman e do Andrew Winston. E eles são... o Paul era o CEO da Unilever, e ele fala sobre essa questão de como você, com inovação, tecnologia, e você realmente trazendo novos processos e trazendo essa tecnologia para dentro do seu negócio, você consegue fazer as coisas com mais qualidade e com um valor menor, né? Então, pagando menos e o seu produto custando menos, e ainda assim, então, você causar um impacto positivo para o planeta, para a sociedade, para as pessoas, e também ter lucro. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto de ESG em geral, ou sobre inovação, tecnologia e como isso traz impacto positivo, esse livro é essencial, Impacto Positivo. Muito bom, vamos lá. Juliano Baeiro, qual que é a sua dica da semana, Juliano? Opa, levando em consideração tudo que a gente falou e o tema de hoje, né? Eu acho que a dica que vai para todos aí é assim, embase suas decisões em fatos e dados, né? Então, hoje, a gente vê muito os fatos, né? Eu acredito que seja assim, eu acho que seja assim, colete dados, tá? E a junção de fatos e dados sempre vai te fazer tomar a melhor decisão. Então, acho que essa é a dica da semana. E quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de onde começar, como começar, sempre olhe fatos e dados. Então, essa fica a minha dica aí para todos nessa semana aí. Muito bom, Juliano Baeiro deixou fatos e dados. Tem gente que não sabe qual é a diferença entre fatos e dados. Fato é aquilo que você vê. Dados são aquilo que vem das estatísticas. Muitas vezes você vê uma coisa e você fala assim, eu acho que está frio. Vai olhar no termômetro, talvez não esteja tão frio. Você que está no vento. É isso, né?
É Olá! importante aí ter uma população de dados aí para realmente você falar, isso aqui são dados e eu consigo fazer um trabalho estatístico aí para eu tomar a melhor decisão. Então, é extremamente importante. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Irineu Toledo, qual a sua dica da semana, Irineu? Hoje eu não vou dar dica de livro, nem de filme, nem de nada. A minha dica é para uma dinâmica de mudanças, de liderança, para você fazer com a sua família, para exercitar talvez o pensamento diferente, ou o gerenciamento de mudanças, ou então de reconhecimento de competências em todos os níveis. No fim de semana, não é recomendado para a Juliana nesse momento, tá? Mas você faça aí uma reunião com a família e proponha no sábado fazer uma mudança de gestão. Então, o primeiro grupo elege um líder, mas esse líder tem que ter como defesa, assim, do conceito dele, que vai ser trocado todo o papel de cada um dentro de casa no sábado. Então, mas tem que ser trocado, não é a mamãe que está no papel da mamãe, papai no papel do papai, a empregada. Não, é o seguinte. Então, esse novo líder que é eleito, ele vai ser, enfim, o cara que vai coordenar, vai acompanhar isso, até porque ele vai poder depois fazer uma avaliação no final, vai propor que a gente troque os papéis. Dentro de uma casa, desde que a gente acorda, muita coisa acontece e a gente não percebe. Eu descobri que eu tinha mãe quando eu saí de casa aos 16 anos, porque é aí que eu descobri um monte de coisas que ela fazia que eu nem percebia, né? Aquela pessoa invisível, as pessoas, a gente não enxerga o que tanta gente faz para que uma organização funcione. E a gente nasce e encontra tudo pronto. Então, o exercício que vai, eu sei, também representar uma metáfora para as empresas, às vezes trocar de papel. Então, em casa pode ser divertido. Olha, tem que começar o dia e terminar o dia com uma avaliação, daí faz uma comemoração, come pizza e comemora os resultados alcançados e as trocas de papéis. Talvez essa troca de papéis a gente tenha visões muito diferentes daquilo que se faz sempre e que pode se trocar de responsabilidade de vez em quando para aliviar o pé de um e de outro. Então, minha dica é essa, trocar de papéis um dia por semana em casa para ver os talentos aflorarem. Muito bom, muito bom. Esse é o Irineu. Eu vou dar minha dica da semana aqui, finalizando. Eu quero falar sobre um assunto que eu já falei aqui anteriormente no Quatro em Pauta. Eu carrego uma bandeira, eu carrego a bandeira do cuidado com as pessoas que estão vivendo uma depressão. Muito importante. No passado, a gente ouvia muito que depressão era frescura, depois que depressão era falta de Deus, depois que depressão era uma coisa que você deveria deixar para lá. Enfim, assisti um filme esse final de semana aqui, que é um filme que conta ainda da época da Segunda Guerra Mundial, né, intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas simplesmente anulavam, né, pessoas doentes, pessoas que tinham dificuldades com a saúde mental eram eliminadas, enfim. Olha só como o mundo mudou. Hoje eu quero levantar uma bandeira. Crianças com depressão. Sabe, às vezes a gente acha que a depressão vem em função dos problemas que a gente tem. Quem tem problema financeiro acha que só problema financeiro que traz depressão. Quem tem problemas de relacionamento acha que você só pensa em dinheiro, mas o que é um amor, o que é uma traição? Gente, muitas vezes a depressão vem em função de situações que a gente nem imagina. Às vezes o bullying gera depressão. Tá? Às vezes a perda a morte de um parente gera depressão. Às vezes o fato daquela criança conviver numa comunidade onde todos jogam bola e ela não consegue jogar bola. Aquilo gera depressão. Tá? Então eu gostaria que vocês que estão em casa levantassem pelo menos um pouquinho da bandeira da depressão, o respeito, a atenção e, acima de tudo, a empatia. Não adianta você chegar para a pessoa que está com depressão e falar assim, não fique assim. Ela já está assim. Se ela pudesse, ela não ficaria. Tá? Não adianta você dizer para ela, calma. É fácil falar calma. Só faça o seguinte, vai lá dar um abraço e fala assim, olha, eu sou solidário. Eu estou com você. O que eu posso fazer para melhorar a sua vida hoje? O que eu posso fazer para amenizar um pouquinho o seu sofrimento neste momento aqui? Às vezes, palavras como essa valem muito mais do que o deixa disso, calma, que isso, vai passar, mas não está passando.
né? Então, vamos levantar essa bandeira assim, da solidariedade com as pessoas que têm dificuldades emocionais. Essa é a minha dica da semana. É isso. Excelente. Muito boa essa dica. Pessoal, muito obrigado vocês que estão em casa. Participem sempre do 4 em Pauta, participem sempre do chat. Esteja com a gente. Ju Ferreira encerra para a gente. Não, eu queria só deixar 2 recados, né? Então, o primeiro é que o nosso querido âncora esqueceu de dizer para você se inscrever no canal, ligar o sininho, mandar pergunta para o 4 em Pauta, porque semana que vem pode ser você, a sua pergunta que a gente vai responder. Convidar os amigos, convidar os inimigos, convidar pessoas que você quer que saibam mais sobre o assunto, ou pessoas que você quer mandar uma indireta. E também tem uma informação, né, que a semana que vem, então me corrija aqui, Aguinaldo, se estiver errado, semana que vem não tem 4 em Pauta, infelizmente, mas felizmente, porque quer dizer que é um feriado e que a gente quer que todo mundo esteja com a sua família, aproveitando aí o dia, e a gente vai liberar vocês do chat do 4 em Pauta só essa quarta-feira, tá? Só dia 7 de setembro, mas dia 14 a gente já tá de volta, então fica com a gente aqui, dia 14. Eu acho que o Kleber volta, não sei, a gente vai ter uma votação ainda, pode ser que o Juliano fique com a gente, hein, pessoal? Coloca aqui no chat, inclusive, se vocês querem que o Kleber volte. O meu voto, não sei não, viu? É isso. Eu voto para fixar o Irineu, hein? Eu voto para fixar o Irineu. Qualquer coisa eu tô no banco. Eu adoro ficar no banco, entendeu? O Irineu é nosso, gente. O Irineu é o nosso patrono, aqui é nosso. Não, é que eu gosto de ficar no banco ou na galera, porque eu sou um cara especialista, fiz muitos treinos para isso a vida toda, eu aprendi a fazer uma coisa com pouca gente faz tão bem quanto eu. Eu aprendi a bater palmas, eu bato palma em pé, eu subo na cadeira, eu faço barulho, eu sei fazer isso. Então eu faço isso com o maior prazer toda vez que eu ligo no 4 em Pauta. Então esse papel me cai muito bem. Juliano, você volta para o 4 em Pauta se for convidado? Sempre. Então, convide sempre. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo convite. Muito bom. Um abraço. Beijo. Todo mundo. Tchau. Ah. Essa pergunta veio do Rodolfo Costa, que é nosso internauta frequente, que acompanha frequentemente o Café Corporativo, e ele mandou essa pergunta uma vez no chat do próprio Café Corporativo. Café Corporativo, estou aqui no outro programa, né, gente? Você vai para erros de gravação, não? Vai entrar em erros de gravação, tá? Vai. Eu quero deixar claro, roletinha digital tá errado, porque ele faz um monte de erro também. Aqui, só porque eu deixei minha dica da semana aqui quietinho? Não, amor. Não, pois é, né? Vamos lá. Errou o nome da mulher, é isso aí, é grave isso, né? Pois